Gravando. Então, vamos lá. Então, nas duas últimas aulas, nós estivemos estudando as ações do Espírito Santo, né? Então, a gente primeiro, 2 aulas atrás, a gente viu coisas que o Espírito Santo faz, que são características próprias dele, né? Que são diferentes, por exemplo, do que Jesus faz, do que o Pai faz. Então, o Pai, ainda que sejamos três, seja um só, você tem formas de agir de forma diferente, né? Então você tem Deus Pai, o Criador, o Planejador, enfim, o Organizador, Deus Filho, o Executor, né? Que é quem faz a obra praticamente, e diz, né, em João mesmo, o livro que a gente está lendo agora, que sobre ele foi feito tudo que foi feito, tudo que existe, que ele é a pedra fundamental, né? Em outros textos dizem também que Jesus, ele é sobre ele, né, todas as coisas foram feitas, e o Espírito, ele age de forma mais íntima, né, ele age diretamente em nós, então ele age ensinando, curando, dando dom de profecia, dando capacidade para escrever, dando capacidade para falar, né, então você tem que, só de você abrir a boca, você não precisa nem saber o que falar, mas você abre a boca para falar, o Espírito fala por nós, né, então você tem o Espírito agindo, tirar esse negócio aqui, porque tem 2 vezes eu aqui. Pronto. Então você tem o Espírito agindo no meio de nós de uma forma própria, de uma forma característica. E nós estivemos estudando isso 2 aulas atrás. Na aula passada nós estudamos os dons, né, do Espírito Santo, que são muito conhecidos, esse texto é bem conhecido lá em Coríntios, a gente viu esses dons, só que além dos dons a gente tem também os frutos do Espírito. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você recebe o Espírito, quando você aceita o trabalho redentor de Jesus Cristo, você recebe esse Espírito e ele te dá, ele te capacita para fazer a obra. Então, você recebe dons e você manifesta esses dons por meio de frutos. E a gente estudou na última aula, tá? Quem não viu, fica aí a propaganda, pega o vídeo aqui no canal, peraí, deixa eu ver onde é que tá. Aqui, eu vou botar o link aqui. Quem está me vendo ao vivo acha que eu estou ficando doido, mas eu não estou, estou só um pouquinho, tá? Mas quando eu for botar o vídeo no YouTube, eu vou botar o link lá para quem perdeu a última aula, para a gente ver quais são os frutos do Espírito. Mas, um resumo muito resumidamente, você vê que uma pessoa tem o Espírito Santo porque ela manifesta amor, porque ela manifesta compaixão, porque ela manifesta misericórdia. Então, essas formas de manifestação da bondade, né, geralmente elas são frutos do Espírito. Geralmente, eu diria que quase sempre, tá? Então, assim, você não tem uma bondade gratuita, uma pessoa não é boa inerentemente nela, né? Isso é um dom do Espírito. E outra coisa que você tem de dom, desculpa, isso é um fruto do Espírito, isso é uma consequência de quem tem o Espírito, tá? E nos dons, a gente vê também, isso a gente viu na última aula, estou só fazendo um apanhado geral, a gente vê também que você tem, cada um tem o seu, né? Então não adianta você querer ter todos, e não é a gente que escolhe. O Espírito, ele dá os dons a quem ele quer, da forma como ele tem vontade, na quantidade que ele tem vontade, no tempo que ele tem vontade, né? Então, e geralmente é para fazer a obra. Então você não recebe um dom gratuitamente, você tem um dom para usar na obra de Deus. Então, aquele que tem o dom, por exemplo, de orar em línguas, então que ore por ministério. Quem tem o dom de mestre, quem tem o dom de pastor, quem tem o dom de ensino, de administração, enfim, todos aqueles dons que a gente já viu na última aula, e a gente recebe isso para usar, né? E aí você tem aquela parábola de Jesus que fala que aquele que recebe e não usa, perde. Tá? Parábola lá dos denários, né? Que o senhor da casa dá 1 para um, 5 para o outro, 10 para o outro, o que recebeu 10 transformou em 20, o que recebeu 5 transformou em 10, o que recebeu em 1 enterrou. Aquele que recebeu 1 perdeu o 1 que ele tinha. Né? Quem tinha mais e usou, e deu frutos. Então esse é o ponto. A gente tem, na nossa vida cristã, não é só receber, né? Porque é uma tendência a gente sempre pedir para Deus. Deus me dá. Ah, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, não me dá, me dá, me dá. Então, mas não é só receber. Receber para quê? Receber por quê? Até a cura vale para isso. Né? Quer dizer, você é curado, mas a tua cura, ela deve servir também de testemunho. Não é só você ser curado para ser curado e acabou. Né? Morreu aí o assunto. Não. Então, ela serve também, o milagre, ele serve também para testemunho, para que as pessoas que estão em volta, os médicos, enfermeiras, familiares, enfim, para quem soube daquela situação de doença, saiba também da cura, e de uma cura milagrosa. E aí você, sabendo disso, você pode testemunhar a respeito do poder de Deus, a respeito do poder de Jesus e a respeito da ação do Espírito Santo na tua vida.
Então, isso aí foi um resumo muito resumidamente das nossas duas últimas aulas. Quem perdeu está lá no YouTube, dá para ver. E na aula de hoje a gente retoma o tema do Evangelho de João. Esse Evangelho, eu já falei isso algumas vezes, mas eu deixei ele para o final porque ele é um dos mais ricos, ele é um dos mais complexos, né? Ele é um dos mais... Eu acho que é um dos que eu mais gosto, né? Eu acho que eu já falei isso de todos os livros da Bíblia, né? Teve algum que eu falei que eu não gosto? Deixa eu lembrar. Qual que eu não gosto? Eu não sou muito fã de Cantares, mas fora isso, todos os outros eu gosto. Mas enfim, o Evangelho de João eu gosto também, porque ele tem essa Por que você não característica. gosta de Cantares? Eu não sou muito fã de poesia, basicamente isso. Não tem nenhum outro motivo especial. Né? Tem algumas coisas legais, mas é um livro que não. Você não é romântico, então, entendi. Mais ou menos. Mas não daquele jeito lá de cantar. Aquele romantismo lá é um romantismo muito, como é que eu posso dizer, muito do campo para o meu gosto, né? Então, vamos lá. Mas aí o livro de João, o Evangelho de João, ele mostra Jesus com uma característica mais humana, não humana, mas assim, ele mostra o poder, ele mostra o milagre, mas ele mostra também a questão do amor. E ele mostra também Jesus como sendo o juiz. Né? Logo no começo, a gente já viu isso algumas aulas atrás, que Jesus, ele é o juiz, que Deus deu a ele esse poder de ser juiz. E ele tem esse poder porque ele se fez homem. Então, ele sendo homem, ele sabe o que um homem passa. E sabendo o que um homem passa, ele tem capacidade de julgar. Tá? E aqui não entendam capacidade como competência, mas capacidade no sentido de ele pode porque ele já passou por isso. Então, ele pode. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. Não é no sentido de conseguir ou não conseguir. É no sentido de ter a permissão ou, digamos, uma autorização legal, vamos colocar dessa forma, para poder ser o juiz. E isso foi uma coisa que foi uma autorização que o próprio pai deu. E aqui no texto de hoje a gente vai ver como que ele usa isso. Né? Tem um pedacinho no texto de hoje, guarda essa informação, daqui a pouquinho eu volto nela e falo, esse aqui é o versículo que eu citei no começo. A gente vai ver que Jesus, ainda que ele tenha todo o poder e toda a autoridade dada por Deus nos céus e na terra, a gente vai ver como é que ele usa isso. Né? E isso também é um exemplo para a gente, porque ele não usa isso de forma autoritária, ele usa isso de forma humilde e a gente vai ver como. Então abram suas Bíblias em João 12, continuando o texto que a gente viu há 3 aulas atrás. 3 aulas atrás, nós vimos a ressurreição de Lázaro. Tá? Também é um texto muito conhecido, não vou voltar nele, mas basicamente aqui é a continuação, é o que acontece logo depois da ressurreição de Lázaro. Tá? A partir do capítulo 12 de João, deixa eu projetar minha tela. Cadê? Share screen. Esse aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Abriu a Bíblia aí? Sim. Essa letrinha está muito pequena? Quer que aumente um pouco? Ou dá para ler? Sim. Até dá, se tá melhor um pouco, né? Então, um pouquinho, então vai. Pronto. Então, o texto Renato, começa... sua aula é para, eu acho que é pelo menos para os mais de 40, né? Mais de 40 é o tamanho da letra, né? É a letra 46. Então, né? Considera, por favor. Eu já estou no 50, tá? Eu não tenho vergonha de falar, não. E eu com 78 vou dormir? Eita. Para millennials. Não, fica aí, fica aí. É acima de 40, mas 70 pode ficar ainda mais um pouquinho. Bom, então aqui acontece que Jesus ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro e logo em seguida ele foi para a casa de Lázaro, ele foi para Betânia, onde estava Lázaro, de quem ele ressuscitara, né? E ali eles fizeram uma ceia. Então tem aquela passagem que Marta vai e lava o pé de Jesus e enxuga com o cabelo. Então, a passagem ela tem uma beleza em si só, né? Ela própria é uma passagem bonita de dedicação, de humildade, dá para pregar bastante coisa sobre essa passagem específica, mas eu quero mencionar só 2 coisinhas aqui, porque a gente também é um texto conhecido, tá? Então não vamos ficar muito tempo nele. Mas 2 coisas que eu quero enfatizar. 1 libra de bálsamo é bastante bálsamo, tá? Eu não peguei a conversão, mas é um tanto, é uma bacia, é um negócio, é bastante, tá? E bálsamo é um perfume muito precioso. Então aqui ele já diz que ele era bastante precioso.
E mais embaixo a gente tem uma ideia melhor do preço. Porque ele menciona, João menciona, que foi 300 denários. Denários, para você ter uma ideia, era mais ou menos o salário diário de um trabalhador. Então, 300 denários é aproximadamente um ano de salário. Esse era o preço do bálsamo que ela usou para lavar o pé de Jesus. Um ano de salário. Tá? Então, é assim, você acha que um perfuminho da Chanel é caro? Tenta comprar 10 litros do perfuminho da Chanel, você vê quanto é que vai custar. Foi mais ou menos nessa linha, tá, o que ela fez. Então, assim, era O perfume mais caro da Natura é 300 e pouco reais. Já acham caro? Então, 300 e poucos reais. Se a gente pegar 3 desse vezes 12, são 36 desse, mais ou menos foi o tanto que ela lavou o pé de Jesus. Mais ou menos. Então, Quanto assim, dá? Quanto dá aí os matemáticos? Hã? Quanto que dá aí esse valor? Dá uns 10 mil reais, mais ou menos, em dinheiro de hoje. Mas aqui eu estou fazendo uma conta de cabeça, tá? Não estou fazendo uma conta detalhada. Em outra pregação, disse que ela estava guardando para a noite de núpcias, né? Então, O dia do casamento. por que ela tinha tanto bálsamo de nardo puro na casa dela? É um valor Disse que era muito alto. para o dia do casamento. Pode ser para o dia do casamento. E Jesus fala para guardar isso para o dia que me embalsamarem. Então ela obviamente não usou o tanto todo, né, o jarro todo, não sei quanto que tinha ali. Ela usou só um tanto para lavar o pé dele, mas não foi pouca coisa. Tá? Então o que ela deu foi aquela ideia de que você dá tudo o que você tem, né, para Jesus, literalmente. Nesse caso foi literalmente para Jesus. Tá? Então, só para ter uma ideia do que foi essa ação, né? Além de você ter a questão da humildade, de você entregar, de você enxugar com o cabelo e tudo mais. E Judas ficou chocado. Judas Iscariotes ficou besta. Ele falou, mas como assim? Né? Ele achou absurdo aquele valor. E com certeza que ele achou aquele valor absurdo porque ele roubava aquele dinheiro. Não é porque ele gastava, porque ele dava para os pobres. Mas o discurso que ele deu, a desculpa que ele deu foi essa. Por que não vendeu e não deu para os pobres? Né? Mas aí, olha só o que João fala. Ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então ele queria vender aquilo lá, botar esses 300 denários na bolsa e usar como quisesse. Era basicamente o que ele queria ter feito ali. Né? Não porque ele tivesse cuidado. Ó, a título de curiosidade, tá? Uma conversão mais ou menos em reais de 300 denários seria mais ou menos R$ 9.900. Então meu chute não foi tão longe. Eu botei Quase 10 mil, vai. Então, o perfume era da linha Natura, não era da linha Chanel. Oi? Ué, Não, eu não você entendi. fez uma conta em cima do valor que a Rita passou do perfume mais caro da Natura, né? Então, era um perfume na linha Natura, não na linha Chanel. Mas assim, o ponto aí não é tanto o perfume, nem o Natura, nem o Chanel, mas o ponto aí é que foi um perfume caro. Né? E foi muito cheiroso e muito precioso. Então, o que ela entregou não foi pouca coisa, o que ela fez não foi pouca coisa. Né? E aí, Judas Iscariotes ficou revoltado com aquilo porque ele queria a grana, grana, grana. Na continuação, na hora que acabou a festa, teve uma numerosa multidão que soube que Jesus estava ali, e aí eles foram para ver Jesus e para ver o Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Gente, é um negócio impressionante quando eu vejo essas histórias dos sacerdotes e fariseus e saduceus. Jesus está fazendo um milagre, eles estão querendo desfazer o milagre de Jesus. Quer dizer, o cara ressuscitou Lázaro, eles queriam matar Lázaro de novo. O homem tinha acabado de voltar do morto, eles queriam devolver ele para o mundo dos mortos. É uma coisa doentia, né? O que esse povo pensava É uma coisa absurda, né? Queriam matar Lázaro porque Jesus tinha ressuscitado ele. Mas ok, vamos seguir em frente aqui. E aí a gente tem aquela passagem da entrada triunfal. Essa passagem ela está repercutida em todos os... O que foi isso? Alguém anotou uma linha aqui. Peraí. Como é que tira esse negócio aqui? Andu. Pronto. Quem que riscou minha tela, hein? Ó, tô de olho, hein?
Bom, então vamos lá. Aqui, a passagem está repercutida nos 4 evangelhos. Então, a gente vê essa entrada de Jesus em Mateus, em Marcos e em Lucas, em João. Tá? Você pode ver que nem sempre tem, a passagem que João narra, nem sempre está nos outros evangelhos. Às vezes está em um, às vezes está em 2. Então, por exemplo, o Jesus ungido por Maria em Betânia está em Mateus e está em Marcos, mas não está em Lucas. Né? A entrada triunfal está nos 3. E aqui você tem o cumprimento de pelo menos 3 profecias. Então a gente pode ver aqui que quando ele entra, o povo diz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Isso aqui está na profecia. A gente pode ver esse texto. Cadê? Acho que é Zacarias 9:9. É isso mesmo. Ó. Zacarias 9:9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Isso está aqui logo em seguida. E Jesus, tendo seguido em um jumentinho, montou e está escrito. E aí vem esse texto, uma citação direta de Zacarias 9:9. Esse aqui do Hosana, eu não consigo tirar essa tela aqui de cima. Pronto. Então esse aqui está em Salmo 118. Ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, isso aqui também é uma citação direta a uma passagem de Salmo. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Tá? E aí a segunda profecia que ele cumpre aqui, montado em um filho de jumenta, em um jumentinho. Tá? E olha só que curioso. Eu já falei sobre isso numa outra aula, só queria reforçar mais um pouquinho que, ó, os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Então, assim, eles estavam na vida de Jesus, eles participavam da vida de Jesus, eles viam o que Jesus estava fazendo e, mesmo assim, eles não entendiam quem era Jesus, não entendiam o que Jesus representava, o que Jesus fazia. Né? Teve várias passagens em que João comenta isso. João comenta que os discípulos viram, mas não compreenderam. Isso quando Jesus andou sobre as águas, quando Jesus fez o milagre dos pães, lá com pães e peixes, né? E os discípulos viram e não compreendiam. Quando fez alguns dos milagres, os discípulos viram, entenderam, mas sabe quando você está tão preocupado com o trabalho que você para de prestar atenção no filme? Sabe o porteiro do cinema? O porteiro do cinema está preocupado se recebeu o ticket, mas está passando o filme lá atrás e ele não está nem vendo. Era mais ou menos isso que os discípulos faziam. Eles são os porteiros do cinema. Eles estavam organizando a multidão, não deixando chegar muito em cima de Jesus e tal. Mas aí quando Jesus fazia um milagre, ele olhava e falava: o que aconteceu? Foi milagre? Ah, legal, foi milagre. Aqui é a mesma coisa. Ele viu isso tudo, eles não entenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram dessas coisas e aí também eles escreveram. Né? Então, só depois da ressurreição de Cristo, só depois que Jesus foi glorificado, depois que ele subiu para o céu, é que os discípulos sentaram e começaram a conversar. E eles falaram: e aquela vez que ele entrou lá em Jerusalém, hein? Pô, não teve aquele negócio da jumentinha? Ah, é verdade, a jumentinha tem o Zacarias que falou. Ah, eu imagino como é que foi a conversa deles, assim, né? O diálogo lá entre eles ali, de como é que eles enxergaram a Jesus, né? O que aconteceu lá, né? Aquele dia, você lembra quando ele fez o milagre? Né, deve ter sido bem divertido. Bom, de sorte que os fariseus eram interessantes. Tá. Então, tinha uma grande multidão em volta, os fariseus foram lá para matar Jesus e a Lázaro, eles foram lá para matar. Eles não foram lá só para ver, para visitar, eles foram para matar. Né? Mas quando eles viram que tinha uma grande multidão, aí eles falaram: não adianta nada, deixa aí. Vede que nada aproveitais. Eis, aí vai o mundo após ele. Quer dizer, está todo mundo atrás dele. Não adianta nada a gente tentar pegar ele agora, porque o povo não vai deixar. Na sequência, tem um comentário curioso aqui, que havia alguns gregos, ele não menciona quais gregos, nem de onde vieram, nem para onde foram, mas alguns gregos quiseram ver a Jesus. Qual que é a relevância desse alguns gregos? Basicamente, a gente vê por aqui que quando Paulo começou o ministério dele, alguns anos depois da ascensão de Cristo, e quando os discípulos saíram para evangelizar o mundo, né, saíram andando pelo mundo para evangelizar, eles já tinham
igrejas formadas, eles já tinham as igrejas. Então, Paulo, quando ele foi visitar a região da Grécia, ele já foi direto na sinagoga ou nas igrejas. Quando a gente fez o estudo de Atos, a gente reforçou bastante esse dado, né, esse fato. Então, quando ele chegava nas cidades, ele já tinha uma igreja, ele já tinha crentes, ele já tinha gente que seguia Jesus, não em todas as cidades, mas em muitas das cidades que eles foram, já tinha crentes, inclusive em Roma. Ele já se falava da igreja de Roma, né? A igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. Então, não foi... Paulo, obviamente, foi lá, visitou a igreja, reforçou tudo, mas tinha alguns gregos que já criam em Cristo e que já estavam levando de volta para casa a mensagem de Cristo, as boas novas do Evangelho. Tá? E aí Jesus dá o aviso de que ele vai morrer. É chegada a hora. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí ele vai explicando, né? Por que ele precisa morrer? Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Tá? Então isso aqui é uma alegoria, uma parábola do corpo glorificado. Essa ideia da semente, quer dizer, o nosso corpo hoje, o meu corpo hoje, o seu corpo hoje, ele é só uma semente. E a semente, como tal, ela é imperfeita, ela não é uma semente totalmente redondinha, bonitinha, certinha, ela tem as imperfeições. Mas quando ela cai no chão e ela vira uma flor, que ela é glorificada, aí sim que a gente vai conhecer a verdadeira vida. A vida que a gente tem aqui é só uma... como é que eu posso dizer? É um tantinho, é um grão de areia perto do que a gente vai ter no futuro. Né? Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Então isso aqui é uma informação fundamental para a gente. Então a gente não deve se importar com nada que acontece. Não que não deve se importar, não é bem esse o termo. Acho que assim, eu não devo ficar tão preocupado com as coisas que acontecem aqui. Porque o pior, isso eu já falei para a Paula algumas vezes, ela vai ficar até brava comigo. Fala para ela, mas qual que é o pior que pode acontecer? É morrer? O pior que pode acontecer é também o melhor. Né? Para quem é crente, para quem acredita na vida eterna, morrer não é o pior. Pelo contrário, é aí que a brincadeira começa. Óbvio, é pior para quem fica. Né? A gente vai sentir saudade e tal. Mas para quem morreu, o morrer não é a pior coisa que acontece. Né? Não digo que você deva buscar a morte. Pelo contrário, a gente deve viver a vida com toda a abundância que Jesus nos dá, que Deus nos dá, e com tudo que a gente tem aqui. Né? Então, a vida abundante não se limita a dinheiro. Aliás, pelo contrário, ela não pode depender de dinheiro, não pode... A vida abundante, ela se dá quando você tem amor, quando você tem afeto, quando você tem uma família, quando você tem amigos. Essa é a vida abundante. Né? Não importa se você tem ou não tem dinheiro, não importa se você tem ou não tem saúde, não importa o que você tem ou deixa de ter. O que importa é o que você crê, né? E as pessoas que estão contigo. Porque ele diz aqui, ó, quem ama a sua vida vai perder. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo vai preservar para a vida eterna. Então isso aqui é uma lição muito importante para a gente guardar. Né? Que eu não devo amar tanto assim a minha vida aqui nesse mundo que eu vou desprezar, por exemplo, a vida futura. Né? Ah, não, vou aproveitar tudo que eu puder aqui, vou fazer tudo que eu puder. Aí faz todas as besteiras que não pode e faz também porque acha que tudo que eu posso eu vou fazer. Não é assim, né? A gente deve fazer tudo com moderação e guardar a nossa vida para a vida futura, para a vida eterna. E se alguém me serve, aqui estou lendo a partir do 26, tá? Estou no 12 e 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, aí de novo a questão do servir. Ó. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, a vida cristã não é só ir na igreja assistir culto. Tá? A vida cristã é servir. Servir ao reino. Você fazer o que você pode para que o reino a mensagem do reino seja levada a todas as partes. Seja na tua casa, seja no teu vizinho, seja no teu bairro, seja na tua cidade, país, no mundo. Né? Então, assim, essa mensagem ela tem que ser divulgada. E nesse mundo moderno que a gente vive, cada vez mais a gente precisa divulgar essa mensagem, porque esse mundo está cada vez mais louco. Né? Tem umas polêmicas modernas aí, que eu não vou nem entrar no mérito delas, mas se a gente não guardar a nossa vida, se a gente não guardar a nossa fé, a gente é facilmente levado a crer, né, no que o mundo prega, a crer no que a TV prega, a crer no que está aí sendo bombardeado o dia inteiro pela mídia, pela música, pelo filme, A gente tem que tomar muito cuidado. Né? A nossa linha de fé tem que ser sempre a palavra. A gente não pode vacilar com isso. Porque é muito fácil cair.
né? O mundo, ele dá as coisas que são bonitas, que são gostosas, que são atraentes, né? O diabo, ele não vem de uma forma com chifrinho e rabinho, ele vem de forma atraente, ele vem de uma forma gentil e delicada. E é fácil, né? O Apocalipse, ele diz que naqueles dias até... acho que não tem Apocalipse, o texto está antes disso, mas naqueles dias até os crentes, eles poderão cair. E a gente está chegando perto daqueles dias, então toma cuidado. Toma cuidado. E ser crente não é só ouvir, é servir. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você vê que aqui ele não diz, se alguém crer em mim, o Pai o honrará. Se alguém crer em mim, será salvo. Essa é uma promessa. E aqui é outra. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, crer para salvação. Servir para honra. Tá? De novo, não é buscando a honra que eu devo servir. Eu devo servir com humildade. Mas é servir a Cristo, é servir ao reino. Tá? Bom, agora está angustiada a minha alma. Está aqui o lado humano de Jesus. Né? A alma dele está angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Então ele está vendo que está chegando a hora dele. Não teve ainda aquela ceia da Páscoa, não teve ainda a questão da prisão, mas ele está começando a ficar angustiado porque ele sabe o que vai acontecer. Ele veio para isso. Ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que vai doer na pele, literalmente, vai doer na carne. E aí ele pede, Pai, glorifica o teu nome. Não é o meu nome, é o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que estava ali, essa é uma passagem que é curiosa, porque a gente sempre pensa na entrada de Jesus como sendo aquela festa. O pessoal jogando folhinha, jogando flores. Jesus está entrando, hosana, música, dança, todo mundo feliz. Mas ninguém lembra que Deus, ele próprio, abriu o céu e falou lá do céu. Né? Essa é a segunda vez que acontece. A primeira foi quando Jesus foi batizado. E aí quando ele entra em Jerusalém, Deus fala de novo lá do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. O que foi isso? Foi um trovão? Não foi um trovão? Foi um anjo que falou? E aí Jesus explica, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vocês. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Mas a voz veio para que eles crescem. E chegou o momento de ser julgado esse mundo. Perceba? E aí, esse aqui é o versículo que eu falei que eu ia... Lá no começo da aula eu falei, quando chegar o versículo, é esse aqui, E chegou o momento de ser julgado esse mundo. Agora, o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isso dizia significando o gênero de morte, que estava por morrer, etc. Bom, sei que a história vai, a história vem. E Jesus, ele fala e vai embora, né? Ele fala a questão da luz, né? Para vocês acompanharem a luz, etc. E aí, humanos sendo humanos, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Eu fico... Ao mesmo tempo que eu fico impressionado, eu fico também pensando, né, que gente é gente, né? Gente é gente desde aquela época, não mudou. Né? Mesmo tendo visto tantos sinais, não creram nele. Então é mais ou menos o que a gente vê hoje, né? Aquelas pessoas para quem a gente prega, fala, mostra, dá o exemplo, e a pessoa não acredita, a pessoa não ouve, não presta atenção, não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus. Então, infelizmente, isso também é uma coisa que estava profetizada. Dá uma olhada, Isaías disse, né? E aqui João cita Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então aqui ele tem aquela ideia de que as pessoas, elas simplesmente vão ver, mas não vão entender. Eles sabem que Jesus é. Eles sabem quem Jesus é. Eles sabem, nessa época, nesse ponto aqui, eles já sabiam que Jesus era o Cristo. Lembra, na primeira aula, a primeira ou segunda aula que eu dei de João, que eu falava, nesse ponto eles ainda não sabiam que Jesus era o Cristo. Eles ainda não sabiam quem era Jesus, ainda não tinham visto o que Jesus tinha feito. Aqui não. Aqui ele já estava no fim do ministério dele, já tinha passado lá os 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, nesse ponto, eles já sabiam quem era Jesus, qual era a capacidade dele, a quantidade de milagres que ele tinha feito, né?
Foram muitos mais dos que os que foram listados na Bíblia. O próprio texto de, se não me engano, de Mateus menciona isso, né? Que muitas outras coisas Jesus fez e que se a gente fosse escrever não ia caber livro no mundo de tanta coisa que Jesus fez. Então, nesse ponto, aquele povo de Jerusalém já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus, já tinha ouvido a palavra de Jesus, já tinha visto os milagres de Jesus, né? E mesmo tivesse feito, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. É triste, mas a gente tem que tomar cuidado com hoje em dia, tá? Porque a gente vê os milagres, a gente vê Jesus, a gente vê o Espírito, a gente vê a ação de Deus, né? E tanta gente não crê. E você vê que já é assim já há 2000 anos, né? Não é só hoje. A gente fala, não, mas hoje o mundo está mais longe de Deus. Não, porque hoje o mundo está pior. Porque hoje o mundo, eu acho que, assim, minha humilde opinião, acho que o mundo sempre foi ruim do jeito que ele é e não vai ser diferente no futuro também. Ah, mas hoje tem guerra. Antigamente tinha também. Ah, hoje tem doença. Antigamente tinha mais. A gente morre cedo. Antigamente morreu com 30 anos. Então, assim, o mundo continua sendo mundo e pessoas continuam sendo pessoas. Ah, tem mais tecnologia, é verdade. Tem um monte de tecnologia. Mas gente continua sendo gente. Continua não crendo em Deus, continua não fazendo o que é certo, continua não fazendo o bem. A gente usa essa tecnologia, esse conhecimento, isso tudo para o mal. Existe uma tendência ainda a usar isso tudo que a gente consegue desenvolver e criar para o mal. Infelizmente, isso ainda acontece. Tá? Por outro lado, tentando ser um pouco mais positivo, a gente pode ver aí que, mesmo tendo essa questão do Covid, os governos do mundo inteiro se uniram, criaram a vacina, o mundo inteiro está sendo vacinado, uns um pouco mais, uns um pouco menos, um demora um pouco mais. Hoje está vendo que o Haiti nem começou, no Brasil está mais ou menos na metade, tem países que já estão mais avançados, mas enfim, o fato é que esse conhecimento científico e tecnológico está sendo usado para o bem também. Então a gente não precisa ficar tão desanimado, falando, é tudo usado para o mal. Não, não é tudo. Tem muita coisa que é usada para o mal, mas ainda tem bem nesse mundo. Mas aí eu acabei derivando, acabei indo para outro caminho. Vamos voltar aqui para João. Então aqui está falando, que embora tivessem visto, muitos não creram neles. Mas no 42 ele diz, contudo, muitos dentre as próprias autoridades, e aqui ele está falando dos fariseus, creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Tá? Então quando ele fala próprias autoridades e fariseus, ele sempre põe um contraponto entre um e outro, as autoridades e os fariseus como sendo coisas diferentes. Ou você pode reparar que às vezes ele fala os judeus e os fariseus, também como sendo grupos diferentes. E era realmente, porque o fariseu era um grupo organizado, e esse grupo organizado, ele tinha lá suas próprias regras, como todo grupo tem. Tá? Mas nesse caso, os fariseus eles dominavam o templo, dominavam as sinagogas. Então quem cresce ou confessasse a Jesus era expulso da sinagoga. A gente viu isso, acho que há 2 ou 3 aulas atrás, quando teve essa ordem, quando os fariseus viram que Jesus era o Cristo e não quiseram crer na ressurreição e nem na ressurreição de Lázaro e tudo mais, eles falaram, vou matar esse cara, ele é um herege, ele não é o Cristo, e quem confessar o nome dele vai ser expulso da sinagoga. Isso foi uma ordem que a gente viu aqui no próprio Evangelho de João. Então quem creu não confessou, por causa dos fariseus. E aí a explicação de João, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, por medo dos amigos, se eu confessar Jesus, vou perder meus amigos. Mas você lembra que a palavra diz, que aquele que não confessar, como é que é? Que mais vale você perder um braço e ir para o céu do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Arranca o olho, se você pecar, arranca o olho, porque é melhor você ir para o céu cego do que ir o corpo inteiro para o inferno. Nesse caso, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, não quiseram confessar Jesus. E a gente sabe o que acontece. Bom, aí continuação, só para a gente terminar a aula de hoje. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Tá? Eu vim para a luz do mundo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. E olha só a questão do julgamento que eu mencionei também no começo da aula. Olha só, ele tinha todo o poder e toda a autoridade dado pelo Deus Criador do universo e da terra para julgar. Ele mesmo diz isso no começo do Evangelho de João, que ele recebeu esse poder de juiz.
Mas perceba como que ele usou o poder de juiz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Ele tinha o poder para isso, mas ele não fez isso. Ele foi humilde. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Está aí a explicação. Então ele não quer que as pessoas sejam julgadas, ainda que ele tenha poder e autoridade para isso. Mas não é isso que ele quer. Ele quer salvo. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Eu, você, todo mundo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, ele explica, né? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E que palavra que é essa? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eis que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Tá? Então aí você percebe de novo a ligação e o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o próprio Evangelho de João, e ontem também, na última aula a gente estudou isso, que o Espírito Santo ele coloca para Jesus o que ele tem que falar. O Espírito levou Jesus para o deserto. No poder do Espírito, Jesus realizou tal e tal milagre. Então, assim, a gente vê aqui que a palavra que ele profere é do Pai por meio do Espírito. E ele anuncia. Então, você percebe a ligação dos três? Você tem aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de novo, num relacionamento íntimo. Quer dizer, a palavra que Jesus fala não é dele, é do Pai. E isso é feito através do Espírito. O milagre que ele realiza não é por ele, é por ordem do Pai por meio do Espírito. Então, os três, de novo, eles estão em uma só ação, em um só movimento. Os três são um. Tá? Bom, então, vamos parar por aqui. A gente já está chegando perto da hora. Não vou entrar no lava-pés ainda. A gente vê lava-pés, humildade e a traição na próxima aula. E aí a gente faz mais uma com a história da crucificação. Tá? Então, na história da crucificação, a gente não vai fazer capítulo por capítulo, como a gente tem feito agora. Na história da crucificação, a gente vai pegar a história inteira e eu vou pegar alguns pontos mais importantes, mais relevantes, a gente vai passar direto até o fim, tá bom? E com isso a gente deve terminar o Evangelho de João em mais 2 ou 3 aulas, tá bom? Mas por hoje eu vou parando por aqui. Antes de eu encerrar, alguém quer fazer algum comentário adicional? Quer fazer alguma pergunta? Lembra de tirar Semana passada, acho que alguém tinha comentado, né, que a gente ia estudar um pouco sobre os dons do Espírito. Acho que era isso, né? Isso, isso foi 2 aulas atrás. A gente estudou os dons do Espírito na aula passada. Na terça-feira, viu? Porque eu anotei, eu acho que eu não... Esquece que eu falei, abstrai. Não, mas ó, tá no YouTube, tá aqui no link, tá? Eu vou deixar o link aqui. Ah, tá. Ó, quietinho. Vou fazer igual o dia que eu quis cantar e não ó, quietinho. Não, a gente viu já na última aula os dons e os frutos do Espírito. Né? Então, você tem os dons, que é aquele poder que você recebe do Espírito para poder agir, e o fruto é a consequência daquilo que você exerce, aquele dom que você pratica, ele tem como fruto, né, os frutos do Espírito. Então, a gente viu isso aí na última aula, na aula da semana passada. Tá bom? Mas se alguém quiser pegar um tema específico na próxima aula, aí a gente dá mais uma parada, a gente pula João na próxima, trata desse tema, e aí na outra a gente retoma João até encerrar. Tá bom? Manda para mim pelo WhatsApp, ou agora, se já tiver na cabeça, se não, manda para mim pelo WhatsApp, e a gente dá uma olhada. Tema bem interessante, que até falamos em aulas anteriores, bem anteriores, e assim, é muito curioso, e é bom saber a questão de, parece... enfim, eu acho importante que é a questão de seitas e heresias, né? Para a gente, de repente, não fazer bobagem pensando que está fazendo coisa certa. Eu já li sobre isso, é um tema que eu acho dinâmico, acho bom ser estudado. Pode ser uma boa. A gente abordou esse tema de seitas e heresias, eu acho que já faz mais de um ano. A gente já está em julho. Eu acho que foi no começo do ano passado, talvez até um pouco antes disso, mas é um tema realmente que sempre está se renovando, então é legal a gente dar uma revisada nisso aí, né? Em 1 ou 2 aulas, porque tem bastante coisa que são seitas não cristãs, né?
Mas o problema não são tanto essas, porque essas são, digamos, óbvio que não são tão cristãs. O problema são as heresias que entram no meio cristão disfarçadas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece cristão, mas a hora que você vai ver o que está por trás, o que está por baixo daquilo, acaba não sendo tão legal, né? Então esse é um tema realmente muito bom. A gente pode voltar nisso aí, sim. Tá? Ô, Renato, a Carla está sugerindo. Acabei de ler aqui e esqueci. Fortalezas e falácias? Falácias, Mas em que sentido esse tema? Fortaleza e falácias no sentido de heresias também? Ou forças e... Se manifeste, irmã! Abre o microfone. Ela vai responder. Não, é porque meu filho está aqui na sala fazendo uma bagunça e é ruim ligar o áudio porque atrapalha. Não, então, eu tenho um desejo de estudar sobre essas fortalezas da mente, sobre os enganos que Satanás coloca na cabeça das pessoas, né? E isso, quem, né, vai junto na cabeça do cristão, que ele continua achando que aquilo ali é uma verdade, e de fato não é um engano. Seria mais ou menos nesse sentido. Deixa eu ver se eu entendi. Seria assim, tipo, pessoas que falam assim, tudo é do diabo. Aquele filme é do diabo, a Disney é do diabo, não sei o que, essas coisas. Põe tudo a culpa no diabo e aí mistura tudo. Não. É mais ou menos assim, por exemplo, eu vivo numa família que tem um contexto, tem um entendimento sobre determinadas... como é que fala? Culturas e condutas, e, na verdade, isso é um engano do inferno, esse ensinamento que essa família tem, né? Seria uma tradição, então? Seria como se fossem assim, as tradições, os costumes, algumas coisas eu tenho visto que são engano, e se torna fortaleza na cabeça das pessoas e dificulta, às vezes, acreditar na palavra, dificulta receber uma revelação, dificulta ela até acreditar, né? Receber, se converter. Eu tenho visto mais ou menos isso. E aí, é que eu não sei explicar direito como seria. Quando você falou para eu me manifestar, eu falei, ai, meu Deus, isso tudo. É mais ou menos isso, não sei, ficou claro. Ajuda aí, Renato. Eu acho que eu entendi a ideia, né? A gente tem, culturalmente falando, algumas ideias sobre Deus e sobre o mundo que não são necessariamente conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia. Eu acho que é nessa linha que você estava querendo, Carla, mais ou menos nessa ideia, a gente pegar essas coisas que são culturais e que a gente acaba aceitando como sendo naturais e que não são. Né? Às vezes a gente aceita algumas coisas. Heresia também? Heresia, né? Então, eu acho que foi mais ou menos essa linha que ela tinha falado. Né? Algumas heresias, né? coisas são... Isso. É que tem algum tempo que eu venho ouvindo e estudando algumas coisas, e eu tenho visto muito essa palavra, fortalezamente. E eu tenho tentado entender, é como se eu estou tentando fazer mais ou menos um inventário do que seriam essas fortalezas na mente, para usar isso como estratégia, entendeu? Para na luta do dia do cristão, né? Lá em Efésios 6 fala que a nossa luta é contra as trevas, né? Não é contra as pessoas, mas contra as trevas. E aí, às vezes, essas fortalezas na mente fazem uma confusão na cabeça das pessoas a respeito de quem é Deus. Eu ouço muitas falando, nossa, mas tem isso na Bíblia? Eu não sabia. Mas eu não gosto, eu nem ouço, eu nem assisto, nem leio a Bíblia, porque eu não concordo com isso. Então, existem algumas coisas que são plantadas na mente, no coração das pessoas, a partir da cultura dela, a partir do ensinamento que ela tem dentro da casa dela, que naturalmente parecem coisas assim boas, mas que se você for ver a raiz daquilo ali, ela é de trevas. E eu tenho visto muito engano,
ouvido muitas pessoas falarem disso e visto também. E aí eu queria... Você pegou um tema caprichado, hein, Carla? Eu vou dar uma olhada nisso aí, eu vou ver o que a gente consegue fazer, e aí eu vou conversar contigo ao longo da semana, ou então na próxima aula a gente elabora um pouco melhor esse aí, tá bom? Mas esse tema é bom. Combinado. Então tá bom. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Eu vou encerrar com uma oração, então, para que Deus nos abençoe, guarde e proteja. E vamos orar. Pai bondoso, eu te agradeço pela aula de hoje, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque a gente consegue ainda hoje receber tudo que Jesus falou naquela época, não tudo, mas as partes mais importantes a gente tem acesso até hoje. E é tão rico e é impressionante, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova, não importa se eu ler esse texto 20 vezes, na 21ª a gente aprende uma coisa nova, e os segredos e os detalhes, né, da tua palavra, Pai, são tão profundos que quanto mais a gente cavar, mais a gente vai encontrar, né? Quanto mais a gente cavar, então nos ajuda a transformar esse conhecimento em sabedoria, Pai, para que a gente possa transformar, né, o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu em ações do dia a dia. É isso, no final das contas, que importa, né? A gente agir conforme os ensinos de Cristo, mais do que só aprender e entender e acreditar, mas também trabalhar para o reino, né? Não só acreditar na palavra, mas servir, né? Agir como servo do reino também, para que o reino seja divulgado e crescido, e que as pessoas conheçam, né, o poder e a honra e a glória de Jesus, e que possam crer. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a aprender sobre a Tua palavra, que a gente possa usar na nossa vida e na vida dos outros também, Pai, que a gente possa ensinar. Eu te agradeço por esse tempo precioso que a gente tem, em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, guarde e proteja, e a gente se vê na terça-feira. Amém. Amém. Paz, Senhor. Boa noite. Boa noite. Paz, amadinhos e amadinhas. Na paz, irmãos.